Alguma vez viu um filme sobre a Idade Média e pensou: será que foi mesmo assim? Camponeses sujos e desdentados, cavaleiros em armaduras ruidosas que parecem pesar 1 tonelada, e a crença universal de que a Terra era plana. Parece familiar? E se eu lhe dissesse que quase tudo o que Hollywood nos mostrou sobre a Idade Média é uma tremenda farsa? Hoje, embarcamos numa viagem para desmistificar 30 dos mitos mais persistentes desta época. Vamos separar o facto da ficção e descobrir como as pessoas realmente viviam, lutavam, amavam e pensavam há 1000 anos. Prepare-se, porque alguns destes factos podem ser verdadeiramente chocantes e forçá-lo a repensar tudo o que sabia. Pronto para descobrir a verdade? Então, vamos a isto. Antes de começarmos esta revelação, vamos perceber: por que razão o cinema distorce tanto a história? A resposta é simples: drama e espetáculo. Os realizadores precisam de criar uma imagem impactante, acessível e, muitas vezes, exagerada para cativar o espectador. É mais fácil mostrar o mundo em tons sombrios, castanhos e cinzentos, para realçar a escuridão da época, do que recriar as realidades complexas e coloridas. É mais barato vestir os figurantes com serapilheira do que com roupas de linho e lã historicamente precisas. Além disso, muitos mitos não nasceram em Hollywood, mas sim muito antes, durante o Renascimento e o Iluminismo. Os pensadores daquela época, para realçar as suas próprias conquistas, criaram propositadamente a imagem da Idade das Trevas, como um período de declínio e ignorância. E esta imagem caricatural provou ser tão persistente que a indústria cinematográfica a abraçou de bom grado e continua a replicá-la até hoje. Portanto, não estaremos apenas a combater erros nos filmes, mas sim uma tradição secular de distorção histórica. A nossa missão é devolver à Idade Média a sua verdadeira face, complexa e surpreendentemente interessante. Vamos começar pelo mito mais cheiroso. O cinema convenceu-nos de que a Idade Média foi uma época de insalubridade total. Supostamente, as pessoas não tomavam banho há anos, considerando-o um pecado, e as cidades estavam submersas em sujidade. Nos filmes, os heróis gabam-se frequentemente de não verem água desde o Natal passado. No entanto, a realidade histórica tinha um aroma muito diferente. Em primeiro lugar, o legado do Império Romano, com a sua cultura de termas e balneários públicos, não desapareceu sem deixar rasto. Em muitas cidades europeias, continuaram a existir e a ser construídos novos balneários públicos, que não eram apenas locais para lavar o corpo, mas verdadeiros centros sociais. Era lá que as pessoas se encontravam, conversavam e fechavam negócios. Em segundo lugar, o sabão era um produto amplamente disponível. Era feito de gorduras animais e lixívia, e existiam até guildas de saboeiros. É claro que era diferente do nosso sabão moderno, mas cumpria a sua função. A higiene pessoal era uma parte importante da etiqueta, especialmente para a nobreza. Lavar as mãos antes e depois das refeições era um ritual obrigatório, já que se comia principalmente com as mãos. Em todas as casas abastadas, existiam vasos especiais, os aquamaniles, e bacias para a lavagem das mãos. Quanto à igreja, a ideia de que proibia o banho é um mito da era do Iluminismo. Sim, alguns ascetas e eremitas recusavam-se a lavar-se como forma de mortificação da carne, mas estas eram exceções extremas, e não a regra geral. Pelo contrário, nos mosteiros, a higiene recebia grande atenção, existindo sistemas complexos de água canalizada e espaços dedicados à lavagem. É claro que os níveis de limpeza não se comparam aos modernos. As pessoas não tinham conhecimento sobre micróbios, e o saneamento básico urbano deixava muito a desejar. Mas a ideia de que as pessoas eram todas sujas e mal cheirosas é uma caricatura. Eles valorizavam a higiene e tentavam mantê-la com os meios disponíveis. Assim, a imagem do cavaleiro imundo é,
muito provavelmente uma invenção criada apenas para aumentar o efeito dramático. O nosso próximo ponto é a aparência visual da época. Se ligarmos qualquer filme sobre a Idade Média, o que é que vemos? Castelos cinzentos, aldeias castanhas, cores de roupa esbatidas e tons terra. Parece que o mundo era desprovido de cor e que as pessoas escolhiam deliberadamente os tons mais sombrios. Esta percepção está fundamentalmente errada. A Idade Média era um mundo incrivelmente vibrante e colorido. As pessoas adoravam a cor e usavam-na em todo o lado. O vestuário era a principal forma de demonstrar estatuto e riqueza, e resplandecia com todas as cores do arco-íris. É claro que os corantes eram naturais, mas isso não significa que fossem monótonos. Eram extraídos de plantas, insetos e minerais. Por exemplo, o famoso vermelho carmim vinha de insetos como a cochonilha, o azul índigo de plantas e o amarelo vivo do açafrão ou da reseda. Os corantes mais caros, como a púrpura, eram importados de longe, e apenas os reis e a alta nobreza os podiam pagar. Mas mesmo os camponeses tingiam as suas roupas com as cores acessíveis: verde, amarelo, castanho e azul. Curiosamente, o cinzento e o preto estavam entre as cores mais difíceis e caras de produzir, pelo que apenas as pessoas abastadas as usavam. O esplendor não se limitava ao vestuário. As paredes dos castelos e das igrejas eram pintadas com frescos de temas bíblicos e ornamentos. Os manuscritos iluminados, criados pelos monges nos seus scriptoria, são verdadeiras obras de arte a brilhar com ouro e cores vivas. Até as estátuas das catedrais eram originalmente pintadas. Com o tempo, a tinta esboroou-se, deixando-nos a imagem familiar da pedra nua. Então, de onde veio o mito da Idade Média cinzenta? Em parte, como referimos, é um legado do Iluminismo, que procurou rotular os séculos anteriores como obscuros. Em parte, é resultado da ação do tempo. As cores desbotaram e os frescos caíram. O cinema simplesmente agarrou-se a este estereótipo, porque é uma forma fácil de criar a atmosfera de austeridade e decadência desejada. Na verdade, se fôssemos transportados para uma cidade medieval, ficaríamos impressionados com a explosão de cores, e não com a monotonia do cinzento. Aplique sanguessugas e reze. É mais ou menos assim que o cinema costuma retratar a medicina medieval. O médico no filme é geralmente um charlatão ou um monge ignorante que, em vez de tratamento, sugere rituais duvidosos. Qualquer ferimento grave ou doença é sinônimo de morte certa. Esta imagem não é apenas injusta, ela ignora completamente os avanços significativos da medicina daquela época. É verdade que os médicos não sabiam da existência de bactérias e vírus, mas a sua abordagem estava longe de ser primitiva. A base da medicina medieval era a antiga teoria dos 4 humores, ou líquidos: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Acreditava-se que a doença resultava do desequilíbrio desses líquidos, e embora a teoria estivesse errada, ela encorajava os médicos a adotar uma abordagem abrangente. Prescreviam dietas, exercícios físicos, ervas medicinais e sim a sangria, que, segundo eles, ajudava a restaurar o equilíbrio. A cirurgia era surpreendentemente desenvolvida. Os cirurgiões conseguiam realizar operações complexas, amputações, remoção de cataratas e extração de cálculos renais e da bexiga. Para alívio da dor, utilizavam-se tinturas à base de ópio, mandrágora e meimendro, uma espécie de anestesia primitiva. Os instrumentos eram esterilizados com vinho, que possui propriedades antissépticas, mesmo que o mecanismo de ação não fosse compreendido na época. Na Europa, surgiam as primeiras universidades com faculdades de medicina, como em Salerno e Montpellier, onde se estudavam os trabalhos de médicos antigos, como Hipócrates e Galeno, bem como as obras de estudiosos árabes,
que estavam muito à frente dos europeus na área médica. O médico árabe Avicena, ou Ibn Sina, escreveu o Cânone da Medicina, que serviu como o principal manual médico na Europa durante séculos. Existiam também hospitais, que eram na maioria das vezes mantidos junto a mosteiros. Estes forneciam cuidados aos doentes, abrigo para viajantes e auxílio aos pobres. É claro que a medicina estava repleta de superstições, e a sua eficácia era incomparável à moderna. Mas reduzi-la a sanguessugas e orações é ignorar completamente o esforço e o conhecimento de milhares de médicos que salvaram vidas, utilizando os melhores métodos disponíveis. Era um sistema racional, baseado na observação e na experiência, e não apenas uma era de ignorância escura. Naqueles tempos sombrios, ninguém sabia ler, exceto um ou outro monge. Este é mais um clichê popular. No cinema, vemos reis e cavaleiros a fazer um X em vez da assinatura, e a literacia é apresentada como algo quase sobrenatural. A realidade, contudo, era bem mais letrada. O nível de literacia era, claro, inferior ao de hoje, mas estava longe de ser nulo. Vejamos quem sabia ler e escrever e por quê. Em primeiro lugar, o clero. Para padres e monges, o latim era a língua de trabalho. Eles não só liam a Bíblia, mas copiavam livros, mantinham crônicas e dedicavam-se à ciência e à filosofia. As escolas monásticas eram os principais centros de ensino. Em segundo lugar, a aristocracia. A ideia de que todos os cavaleiros eram guerreiros e letrados é um mito. A partir da alta Idade Média, saber ler e escrever tornou-se uma parte essencial da educação nobre. Os aristocratas precisavam de entender as leis, administrar as suas terras e manter correspondência. Muitos eram mecenas das artes e até escreviam poesia. Por exemplo, os famosos trovadores e trouvères, que cantavam o amor cortês, eram, na sua maioria, de origem nobre. Em terceiro lugar, os burgueses. Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio, a literacia tornou-se uma necessidade para mercadores, artesãos e funcionários públicos. Precisavam de manter registros, redigir contratos e consultar leis. Nas cidades, surgiram escolas seculares e universidades, que formavam juristas, médicos e administradores. Mesmo entre os camponeses, a literacia não era uma raridade absoluta, embora fosse menos comum. Alguns camponeses mais abastados conseguiam mandar os filhos para uma escola paroquial. É claro que existia uma grande diferença entre saber simplesmente ler, o que chamamos de literacia passiva, e saber escrever, a literacia ativa. Muitos conseguiam ler uma oração ou uma placa, mas não podiam redigir um texto coerente. E claro, a maioria dos livros estava em latim, a língua da elite educada. Mas com o desenvolvimento das línguas nacionais e da literatura, a literacia começou a espalhar-se cada vez mais. Portanto, o mundo da Idade Média não era um mundo de ignorância total. Era um mundo onde o livro e a palavra escrita eram altamente valorizados e desempenhavam um papel fundamental na vida social. O termo Idade das Trevas é, talvez, o maior e mais nocivo equívoco sobre o período medieval. Ele constrói a imagem de um hiato de 1000 anos na história humana, um tempo de estagnação, superstição e decadência intelectual, encaixado entre a antiguidade resplandecente e o fulgurante renascimento. Esta alcunha foi cunhada pelo poeta italiano Petrarca no século XIV e rapidamente adotada por humanistas e iluministas para exaltarem a sua própria era. Contudo, os historiadores modernos rejeitaram-na por completo, uma vez que não reflete a realidade da época. A verdade é que a Idade Média foi um período de extraordinárias inovações e de profundo desenvolvimento cultural. Vejamos os factos. Foi precisamente neste período que se fundaram as primeiras universidades, em Bolonha, Paris, Oxford, as quais se tornaram o epicentro da vida intelectual,
e estabeleceram as bases do moderno sistema de ensino superior. Nelas floresceu a escolástica, a corrente filosófica que buscava a fundamentação racional dos dogmas cristãos. Pensadores como Tomás de Aquino desenvolveram sistemas filosóficos grandiosos, apoiados na lógica de Aristóteles. A arquitetura passou por uma autêntica revolução. O estilo românico, com as suas paredes maciças, deu lugar ao gótico. As catedrais góticas, com os seus arcos ogivais, arcobotantes e imensos vitrais, são prodígios de engenharia que continuam a deslumbrar-nos. A tecnologia também não ficou para trás. O moinho de água e o moinho de vento foram inventados ou aperfeiçoados, revolucionando tanto a agricultura quanto o artesanato. O arado pesado de rodas surgiu, permitindo a exploração de novas terras. Na arte militar, o estribo apareceu, tornando a cavalaria medieval uma força de combate temível. No século XIII, a pólvora chegou à Europa. E no século XV, Johannes Gutenberg inventou a imprensa, o que se tornou um dos maiores marcos na história da humanidade. Foi também um período de grandes viagens, como as expedições de Marco Polo à China. É claro que a história da Idade Média também conheceu páginas trágicas, guerras, fomes e a terrível epidemia da peste negra. Mas rotular esta era milenária inteira de trevas é ignorar a colossal contribuição que ela deu para o desenvolvimento da civilização europeia. Foi um tempo de construção, de invenções e da formação das ideias e instituições que sustentam o nosso mundo contemporâneo. Uma cena de cinema. Um cavaleiro de armadura brilhante caminha desajeitadamente pelo campo de batalha. É derrubado e depois, incapaz de se levantar sem ajuda, esperneia no chão como uma tartaruga virada. Esta imagem é uma das mais populares, mas também uma das mais falsas. Ela cria a ideia de que a armadura de um cavaleiro era incrivelmente pesada e limitava todos os movimentos. Vamos analisar o peso e a mobilidade. Uma armadura de placas completa do final da Idade Média, séculos XV e XVI, pesava em média entre 20 e 25 quilos. É um peso considerável, sim, mas estava longe de ser insuportável. Um soldado moderno, em equipamento completo de combate, carrega muito mais peso. O ponto-chave é como esse peso era distribuído. A armadura era feita de muitas placas ligadas de forma móvel, o que permitia que o peso fosse distribuído uniformemente por todo o corpo, e não apenas sobre os ombros. Por baixo da armadura, usava-se o gibão acolchoado, o gambezão ou o colete, que amortecia os impactos e evitava que a pele fosse esfregada. Os armeiros eram engenheiros de verdade, capazes de criar armaduras perfeitamente ajustadas ao corpo do utilizador. Uma boa armadura era, essencialmente, uma segunda pele de aço. Com ela, não só era possível andar e lutar, como também correr, saltar, montar a cavalo e até fazer cambalhotas. Existem registros históricos e reconstruções modernas que provam isso. Cavaleiros armados podiam subir escadas durante os assaltos a fortalezas, combater a pé e executar truques acrobáticos complexos para exibir a sua destreza. Claro, a armadura era quente, limitava a visão periférica e exigia um excelente preparo físico do utilizador, mas não transformava o guerreiro num robô desajeitado. O mito dos cavaleiros pesados e lentos está, em grande parte, ligado às armaduras de torneio. Estas eram realmente mais pesadas e maciças do que as de combate, podiam pesar até 40 quilos, visto que o seu principal objetivo era fornecer a máxima proteção contra a lança e não garantir a mobilidade numa luta prolongada. Mas confundir equipamento desportivo especializado com equipamento de combate é um grande erro. Portanto, um cavaleiro que caísse no chão tinha toda a capacidade de se levantar sozinho e continuar a lutar. A seguir ao mito das armaduras pesadas, vem o mito das espadas gigantes. Nos filmes de fantasia e nos jogos,
Os heróis andam frequentemente a brandir espadas do tamanho de uma pessoa, que parecem pesar, no mínimo, um quintal. Na realidade, as espadas medievais eram armas elegantes, equilibradas e surpreendentemente leves. Vejamos os principais tipos. O tipo mais comum era a espada de uma mão, também conhecida como espada carolíngia ou românica. O seu peso variava entre 1 quilo e 1,5 quilo. É mais ou menos o mesmo peso de uma florete desportiva moderna. Era leve o suficiente para golpes rápidos e defesas, mas tinha massa suficiente para causar danos graves. Com o aperfeiçoamento das armaduras, surgiu a chamada espada de mão e meia, ou bastarda. Podia ser usada tanto com uma como com as duas mãos. O seu peso não costumava ultrapassar os 2 quilos. Esta espada dava uma vantagem de força no impacto contra as armaduras de placas, mas mantinha-se bastante manobrável. Finalmente, a famosa espada de 2 mãos, as Zweihander ou Claymore. Estas, sim, parecem ser os gigantes que vemos no cinema. Mas não é bem assim. Mesmo as maiores espadas de combate de 2 mãos raramente pesavam mais de 3 a 4 quilos. Eram compridas, chegando a medir 180 centímetros, mas o seu peso era meticulosamente equilibrado. O centro de gravidade estava próximo ao punho, o que as tornava relativamente controláveis. Esta não era uma arma para qualquer um. Exigia imensa força e técnica, sendo usada sobretudo para abrir caminho através das formações de piqueiros. A chave para entender a eficácia de uma espada não está no seu peso, mas sim no seu equilíbrio e na geometria da lâmina. Os ferreiros armeiros eram verdadeiros mestres na sua arte. Criavam armas que eram, na prática, uma extensão do braço do guerreiro. As espadas não eram apenas pedaços de aço afiado, mas sim instrumentos complexos de combate, concebidos com um profundo conhecimento da física e da biomecânica. Então, de onde surgiram os mitos das espadas que ninguém conseguia levantar? Provavelmente vêm das espadas cerimoniais ou de parada. Estas podiam, de facto, ser grandes e pesadas, mas nunca eram utilizadas em batalha. E também surgiram da vontade dos cineastas de criar uma imagem mais impressionante e bruta do guerreiro, sacrificando a precisão histórica em prol do espetáculo. O direito da primeira noite, ou jus primae noctis, é um dos mitos mais picantes e assustadores da Idade Média. Segundo este mito, o senhor feudal tinha o direito legal de passar a primeira noite de núpcias com a noiva de qualquer um dos seus vassalos ou camponeses. Este costume é frequentemente retratado em filmes, como no Coração Valente, Braveheart, para sublinhar a tirania e a depravação da aristocracia. Parece horrível, não é? A boa notícia é que isto é, muito provavelmente, uma invenção completa. Os historiadores, após um estudo minucioso das leis e documentos medievais, nunca encontraram provas convincentes da existência de tal lei. Não existe um único código jurídico que a tivesse consagrado. Então, de onde surgiu este mito? As suas raízes remontam a épocas posteriores, principalmente ao período do Iluminismo. Escritores e filósofos como Voltaire utilizaram esta história inventada como uma arma poderosa na sua luta contra a aristocracia e o barbarismo feudal. Era uma imagem vívida e chocante, que funcionava perfeitamente para desacreditar a antiga ordem. É possível que a base do mito se apoie numa prática real, mas de natureza completamente diferente. Existia o chamado resgate matrimonial, ou formariage. Era um imposto que o camponês tinha de pagar ao seu senhor pela permissão de casar, especialmente se a noiva fosse de outro domínio. Desta forma, o senhor perdia uma trabalhadora, e o imposto compensava essa perda. Com o tempo, os críticos do feudalismo podem ter distorcido e exagerado este costume financeiro, transformando-o num símbolo de exploração sexual. Claro que não se pode negar que poderosos senhores feudais podiam abusar da sua autoridade e coagir mulheres. A violência sexual sempre existiu.
No entanto, isto era um ato de ilegalidade e abuso de poder, e não um direito legalmente estabelecido. A Igreja, aliás, lutava ativamente contra a devassidão e defendia a santidade do matrimônio. Desta forma, o direito da primeira noite não é um facto histórico, mas sim uma poderosa ferramenta de propaganda criada para denegrir toda uma época. É um exemplo claro de como uma invenção, repetida vezes sem conta, começa a ser vista como uma verdade inquestionável. As fogueiras gigantes, onde mulheres acusadas de bruxaria se retorcem no fogo, são uma parte inseparável da Idade Média cinematográfica. A Inquisição é retratada como uma máquina impiedosa de queimar bruxas. Esta imagem, embora baseada em eventos trágicos reais, distorce profundamente a cronologia e a escala dos acontecimentos. A principal distorção é o fator tempo. A chamada Grande Caça às Bruxas, o auge da histeria e das execuções em massa, não ocorreu durante a Idade Média, mas sim no início da Idade Moderna, aproximadamente entre 1560 e 1660. Esta é a época do Renascimento, da Reforma e das descobertas científicas. A Igreja medieval era muito mais cética em relação à bruxaria. Durante a Alta Idade Média, a crença em bruxas, na sua capacidade de voar em vassouras e de fazer um pacto com o diabo, era considerada uma superstição pagã. Uma das leis eclesiásticas mais antigas, o Cânon Episcopi, condenava explicitamente a crença em voos noturnos de bruxas, considerando-a uma ilusão induzida pelo diabo. As punições por bruxaria existiam, claro, mas eram relativamente brandas. Na maioria das vezes, resumia-se a penitências eclesiásticas. A situação começou a mudar na Baixa Idade Média, nos séculos XIII e XIV, quando os teólogos começaram a desenvolver uma teoria demonológica mais sofisticada. Mesmo assim, os processos contra bruxas eram isolados e não eram de natureza massiva. A Inquisição medieval foi criada principalmente para combater as heresias, isto é, outras interpretações da doutrina cristã, como os cátaros ou os valdenses, e não as bruxas. A caça às bruxas em larga escala foi um produto da sua própria época, um período de profundas convulsões sociais, religiosas e políticas. A Reforma dividiu a Europa, as guerras religiosas geraram medo e ódio. Foi nesta atmosfera de suspeita generalizada que a crença em conspirações de bruxas encontrou terreno fértil. Além disso, as perseguições não foram conduzidas apenas por tribunais católicos, mas também por protestantes, e muitas vezes as autoridades seculares eram ainda mais cruéis do que as eclesiásticas. Portanto, quando vir um filme com a cena de uma bruxa a ser queimada em frente a uma catedral gótica, lembre-se, é um erro cronológico. O principal horror da caça às bruxas desenrolou-se quando a Idade Média já tinha chegado ao fim. O cinto de castidade é mais um dos símbolos da Idade Média, frequentemente descrita como sombria e cruel, e um favorito nos ecrãs, seja em comédias ou dramas. É aquele dispositivo metálico assustador que o cavaleiro ciumento supostamente colocava na esposa ao partir para as cruzadas, garantindo assim a sua fidelidade. A imagem é tão forte que se enraizou profundamente no imaginário popular. No entanto, tal como acontece com o direito de primeira noite, ou jus primae noctis, os historiadores têm sérias dúvidas quanto à sua autenticidade. A grande maioria dos cintos de castidade que hoje se encontram em museus, após uma análise mais detalhada, revela-se ser falsificações do século XIX. Durante a era vitoriana, com a sua obsessão pela moralidade e a sexualidade reprimida, surgiu um interesse maciço por estes supostos artefactos medievais. Muitos deles foram fabricados precisamente nessa época para satisfazer a procura de colecionadores e do público em geral. Se pensarmos na perspectiva puramente prática, o uso de um dispositivo destes
seria extremamente problemático. Em primeiro lugar, a higiene. O uso de um cinto metálico por longos períodos levaria inevitavelmente a irritações cutâneas, escoriações e, em ambientes sem antissépticos, a infecções graves. Não seria apenas desconfortável, seria mortalmente perigoso. Em segundo lugar, o que fazer com as necessidades naturais do corpo? Qualquer design teria de incluir orifícios, o que anularia por completo a sua função de proteção. As primeiras menções e representações dos cintos de castidade não surgem nas crônicas medievais, mas sim em textos e gravuras da época da Renascença e, frequentemente, num contexto satírico ou alegórico. Por exemplo, uma ilustração do século XV mostra um cinto, mas o seu caráter é inequivocamente humorístico. É bem possível que os cintos de castidade não tenham existido como objetos reais, mas sim como uma metáfora, uma piada elaborada, ou até mesmo um dispositivo masoquista primitivo, mas nunca como um utensílio doméstico comum para controlar mulheres. A ideia de que os cavaleiros acorrentavam as suas esposas em ferro em grande escala é, na verdade, um produto de épocas posteriores que procuraram retratar a Idade Média como um tempo de barbárie e opressão feminina. Pense num viking. Qual é a primeira imagem que lhe surge? Certamente, a de um guerreiro barbudo e imponente, usando um capacete adornado com chifres. Esta imagem foi massificada em filmes, desenhos animados, bandas desenhadas e até serve de emblema para equipas desportivas. É o atributo mais reconhecido dos vikings, mas é também a maior farsa histórica. Os arqueólogos nunca encontraram um único capacete da era viking entre os séculos 8 e 11 com chifres. Todos os achados, como o famoso capacete de Geirmund Bull, na Noruega, têm uma forma simples, cônica ou arredondada, por vezes com proteção para o nariz e as bochechas. Eram peças funcionais, concebidas apenas para proteger a cabeça em combate. Ter chifres num capacete não era apenas inútil, era um detalhe mortalmente perigoso durante uma batalha. Uma espada ou machado inimigo poderia facilmente prender-se neles, fazendo o capacete ser arrancado, ou pior ainda, causando a quebra do pescoço. Os vikings eram guerreiros experientes e pragmáticos. Nunca teriam usado equipamento tão impraticável. Mas afinal, de onde é que surgiu este mito? O seu nascimento está ligado à época do romantismo no século XIX, quando os europeus, especialmente na Escandinávia e na Alemanha, redescobriram o seu passado bárbaro. Artistas e escritores criaram uma imagem heróica e dramática dos antigos povos germânicos e vikings. Um papel crucial na popularização dos capacetes com chifres foi desempenhado pelo artista Carl Emil Doppler, que criou os figurinos para a produção da ópera de Richard Wagner, O Anel do Nibelungo, em 1876. Foi ele quem colocou capacetes de chifres espetaculares nas cabeças dos vikings da ópera. Esta imagem revelou-se tão poderosa e memorável que foi imediatamente associada aos vikings e enraizou-se na cultura popular. É possível que a origem desta imagem resida em achados mais antigos. Por exemplo, foram descobertos capacetes rituais da Idade do Bronze, muito antes dos vikings, com chifres. No entanto, estes eram usados em cerimônias e não em combate. Além disso, padres ou xamãs das antigas tribos germânicas e celtas podiam usar acessórios de cabeça com chifres. Mas nada disto tem a ver com os verdadeiros vikings que aterrorizaram a Europa. O mito de que, na Idade Média, todos, do camponês ao rei, acreditavam que a terra era plana e que Cristóvão Colombo foi um gênio corajoso que desafiou essa crença generalizada, é uma das falsidades históricas mais persistentes. Esta narrativa é frequentemente usada para criar um contraste entre a Idade Média, sombria e supersticiosa, e a era iluminada dos descobrimentos. A verdade é que praticamente todas as pessoas instruídas na Idade Média sabiam que a Terra era esférica.
Este conhecimento jamais se perdeu desde a antiguidade clássica. Pensadores gregos antigos, como Pitágoras, Platão e Aristóteles, apresentaram provas convincentes da esfericidade da Terra, como o formato da sombra projetada na Lua durante os eclipses, ou a mudança na posição das estrelas ao viajar para o norte ou sul. Os seus trabalhos eram amplamente conhecidos pelos estudiosos medievais. Pensadores influentes do início da Idade Média, como Beda, o Venerável, e Isidoro de Sevilha, escreveram sobre a Terra esférica como um facto estabelecido. Mais tarde, nas universidades, este conhecimento fazia parte do currículo padrão. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos, afirmava a forma esférica do nosso planeta sem qualquer sombra de dúvida. Este conhecimento até se refletia na arte. Em muitas representações, os monarcas seguram o orbe crucífero, uma esfera encimada por uma cruz, que simboliza a Terra sob o domínio de Cristo. Mas afinal, qual era o verdadeiro ponto de discórdia entre Colombo e os estudiosos da corte real? Eles não discutiam a forma da Terra, mas sim o seu tamanho. Colombo, baseado em cálculos incorretos, acreditava que a Terra era muito menor do que realmente é, e que era possível chegar à Ásia navegando para oeste em apenas algumas semanas. Os seus oponentes, apoiados em estimativas antigas mais precisas, argumentavam que a distância era muito maior e que nenhum navio da época conseguiria cobrir tal percurso por falta de provisões. E eles estavam certos. Colombo só teve sorte por um continente desconhecido ter surgido no seu caminho. O mito da Terra plana foi, na verdade, criado e popularizado no século XIX por autores como Washington Irving e John Draper, como parte da sua campanha contra a influência da religião na ciência. Criaram uma imagem caricatural que, infelizmente, se revelou extremamente duradoura. A vida era curta e brutal. Aos 30 anos, as pessoas eram consideradas velhas, e poucos chegavam aos 40. Esta frase é frequentemente repetida em documentários e filmes de ficção, criando a imagem de um mundo povoado quase exclusivamente por jovens. Este mito, contudo, baseia-se numa interpretação errada dos dados estatísticos. É verdade que a esperança média de vida durante a Idade Média era baixa, por volta dos 30 a 35 anos. Mas este indicador é apenas uma média aritmética e está gravemente distorcida pela incrivelmente alta taxa de mortalidade infantil e juvenil. Devido à ausência de antibióticos, vacinas e conhecimento moderno sobre higiene, muitas crianças morriam no primeiro ano de vida, ou na primeira infância, devido a doenças que hoje são facilmente tratáveis. Se uma criança sobrevivesse a este período perigoso e chegasse, por exemplo, aos 21 anos, as suas hipóteses de ter uma vida longa aumentavam drasticamente. Uma pessoa que atingia a idade adulta podia perfeitamente contar viver até aos 60, 70 e, por vezes, até aos 80 anos. A história está repleta de exemplos de pessoas que viveram muito tempo. Por exemplo, o rei inglês Eduardo III reinou durante 50 anos e morreu aos 64. A famosa Leonor da Aquitânia, rainha de França e, posteriormente, de Inglaterra, viveu mais de 80 anos, mantendo-se uma figura política influente até a sua morte. O filósofo e teólogo Alberto Magno morreu com cerca de 87 anos. É claro que a vida estava cheia de perigos. Guerras, fome e epidemias, como a peste negra, que ceifou a vida de 1/3 da população europeia no século XIV, tudo isso teve um impacto na demografia. Mas isso não significa que as pessoas envelhecessem e morressem aos 30 anos. A ideia de considerar alguém velho aos 30 anos é um absurdo. Nessa idade, uma pessoa estava no auge das suas capacidades. Um cavaleiro estaria apenas a ganhar experiência. Um mercador estaria a construir o seu império comercial. E um camponês seria o chefe de uma família numerosa. Assim, a baixa esperança média de vida não sugere que todos morriam jovens,
mas sim que sobreviver até a idade adulta era um grande desafio. No entanto, aqueles que conseguiam viveriam períodos de tempo não muito inferiores aos dos seus descendentes séculos mais tarde, antes da revolução na medicina. Nos filmes, as cenas de banquetes costumam retratar um quadro bastante selvagem. Cavaleiros e nobres a rasgarem a carne com as mãos, atirando os ossos aos cães por baixo da mesa, limpando os dedos gordurosos nas próprias roupas. Os talheres parecem limitar-se à faca e, talvez, à colher. O garfo, por sua vez, é apresentado como um objeto exótico, até efeminado, que surgiu muito mais tarde. Na realidade, a história dos talheres é bem mais complexa. A faca e a colher eram, de facto, os utensílios principais e individuais durante toda a Idade Média. Era comum que cada convidado trouxesse a sua própria faca para o banquete. As colheres eram usadas para sopas, papas e molhos. Mas a história do garfo é que fica realmente interessante. Ele não foi inventado na Idade Moderna. Era conhecido há muito tempo. Garfos pequenos de 2 dentes já eram usados na Roma Antiga e em Bizâncio. Foi precisamente a partir de Bizâncio que o garfo começou a sua jornada pela Europa. No século XI, uma princesa bizantina, ao casar-se com o doge de Veneza, levou este utensílio consigo para a Itália. Inicialmente, os italianos viram o garfo com desconfiança, considerando-o um luxo excessivo e um sinal de delicadeza desnecessária. Um clérigo chegou a chamá-lo de instrumento diabólico. No entanto, graças aos fortes laços comerciais de Itália com o Oriente, o garfo estabeleceu-se gradualmente na Península Itálica, especialmente entre a burguesia mais abastada. Era prático para comer massas e frutas em calda sem sujar as mãos. No resto da Europa, a disseminação do garfo foi muito mais lenta. Em França, só se tornou moda no século XVI, graças a Catarina de Médici. Na Inglaterra e na Alemanha, tornou-se comum ainda mais tarde. Portanto, se um filme se passa, digamos, na França do século XIII, a ausência de garfos na mesa do rei é historicamente precisa. Mas se estivermos a falar da Itália renascentista, os garfos já deveriam estar presentes. É crucial perceber que a etiqueta medieval à mesa era extremamente rigorosa, especialmente na alta sociedade. Havia tratados inteiros dedicados às regras de conduta num banquete. Não se podia mastigar de boca aberta, falar com a boca cheia, nem palitar os dentes com a faca. As mãos eram lavadas antes e depois da refeição. As pessoas comiam usando apenas 3 dedos, tomando cuidado para não sujar a palma da mão. Assim, a imagem de um banquete selvagem e inculto é apenas mais uma caricatura criada para entreter o público. O cinema costuma dar a entender que a Idade Média foi uma única e interminável guerra. Os cavaleiros não faziam outra coisa senão lutar em torneios ou em batalhas sem fim. Os camponeses, por sua vez, viviam a sofrer com ataques constantes. A paz e o sossego parecem ser apenas um breve intervalo entre massacres sangrentos. É inegável que a Idade Média foi uma época de frequentes conflitos armados. A fragmentação feudal, as disputas por herança, as cruzadas, as invasões dos vikings e, mais tarde, dos mongóis. Tudo isso fazia da guerra um pano de fundo comum na vida da altura. Contudo, a ideia de uma guerra permanente em toda a Europa é um grande exagero. Em primeiro lugar, as guerras tinham, na sua maioria, um caráter sazonal. As campanhas militares geralmente começavam na primavera, quando já era possível garantir o sustento dos cavalos, e terminavam no outono, antes da época das colheitas. No inverno, as operações militares ativas eram, em regra, interrompidas. Em segundo lugar, a escala das batalhas não era comparável às guerras da Idade Moderna. Os exércitos eram relativamente pequenos, contando apenas com algumas centenas a poucos milhares de homens. Grandes batalhas, envolvendo dezenas de milhares de guerreiros, eram raras e consideradas eventos épicos. Muito mais frequentemente, a guerra consistia numa série de cercos,
pequenas escaramuças, pilhagens e manobras táticas. O principal objetivo não era aniquilar o exército inimigo numa única batalha campal, mas sim esgotá-lo economicamente, capturar os seus castelos e forçá-lo a fazer concessões. A Igreja também tentou limitar a violência. Introduziu a chamada Trégua de Deus, Treuga Dei, que proibia as ações militares em certos dias da semana, como, por exemplo, da noite de quarta-feira à manhã de segunda-feira, e em importantes feriados religiosos. Foi também proclamada a Paz de Deus, Pax Dei, que declarava a inviolabilidade do clero, das mulheres, das crianças, dos camponeses e dos seus bens. Claro que estas proibições eram frequentemente violadas, mas o facto de existirem demonstra que a sociedade procurava estabelecer pelo menos alguns limites para a guerra. Assim, embora a guerra fosse uma parte importante da vida medieval, ela não era total nem contínua. Houve longos períodos de paz, e a maioria das pessoas, especialmente os camponeses, podia passar a vida inteira sem nunca ter assistido a uma batalha real. Em filmes sobre a época medieval, é comum vermos tabernas onde as mesas estão repletas de enormes canecas de cerveja ou ale. Os personagens bebem estas bebidas ao pequeno almoço, almoço e jantar. Isto cria a ideia de que a água era tão suja e perigosa que ninguém a bebia, preferindo unicamente bebidas alcoólicas. Este mito tem um fundo de verdade, mas é largamente exagerado. De facto, a cerveja e o ale, e nas regiões do sul, o vinho, eram bebidas extremamente populares. Eram nutritivas, ricas em calorias, o que era crucial para quem realizava trabalhos físicos pesados. O processo de fabrico da cerveja, que incluía a fervura, eliminava a maioria das bactérias patogênicas, tornando a bebida muito mais segura do que a água de uma fonte duvidosa. No entanto, isto não significa que a água não fosse consumida de todo. A qualidade da água dependia drasticamente do local onde as pessoas viviam. Nas áreas rurais, onde havia nascentes limpas, poços e rios, as pessoas bebiam água sem grandes problemas. Nas cidades, a situação era mais complexa devido à poluição. Mas mesmo aí, as autoridades esforçavam-se por resolver o problema. Eram construídos aquedutos, fontes públicas e poços que garantiam o abastecimento de água limpa aos habitantes. Os mosteiros, por exemplo, eram famosos pelos seus complexos sistemas de gestão de água. É fundamental compreender que a cerveja e o ale medievais eram muito diferentes das versões modernas. Eram consideravelmente menos alcoólicas. Podíamos compará-las a um tipo de pão líquido. Era mais um alimento líquido do que uma bebida para embriagar, e era até dado às crianças. Existiam diferentes tipos: cerveja forte para festividades e uma versão mais leve e cotidiana. Por isso, quando vemos um personagem a beber vários litros de uma vez, devemos lembrar que o seu teor alcoólico era muito provavelmente extremamente baixo. Além da cerveja e da água, as pessoas consumiam outras bebidas. O leite e os derivados, como o soro de leite, eram uma parte importante da dieta. Em casas mais abastadas, bebia-se vinho diluído, assim como vários sumos de fruta e cidras. Assim, a afirmação de que todos bebiam apenas cerveja porque a água era venenosa é um simplismo. A escolha da bebida dependia da região, do estatuto social, da época do ano e da disponibilidade de fontes de água limpa. E a própria cerveja era mais um produto alimentar essencial do que um meio de diversão ou intoxicação. A forma como o cinema retrata a vida do camponês medieval é de uma miséria total. De manhã à noite, ele passa o dia a vergar as costas no campo, alimenta-se de sopas de nabo, vive numa cabana escura e não conhece alegria, exceto, talvez, em raros feriados religiosos. A sua existência é monótona, enfadonha e repleta de sofrimento. Esta imagem, embora reflita a dureza do trabalho camponês,
Ignora completamente a vida social e cultural da aldeia. É verdade que trabalhar no campo era extenuante e dependente dos caprichos do clima. Os camponeses constituíam a grande maioria da população e suportavam o fardo principal dos impostos e das corveias. No entanto, a sua vida não se resumia apenas ao trabalho. Em primeiro lugar, os camponeses tinham bastante tempo de folga. O calendário litúrgico estava repleto de feriados: Natal, Páscoa, Pentecostes, dias de santos. No total, acumulavam 80 a 90 dias de folga por ano. Estas celebrações eram vividas por toda a aldeia, com grandes banquetes, danças, jogos e feiras. Era um momento essencial de descanso e convívio. Em segundo lugar, a comunidade camponesa gozava de uma autonomia considerável. Tinham os seus próprios líderes eleitos, os seus tribunais para resolver pequenas disputas entre vizinhos, e as suas terras comunitárias, pastagens e florestas. A vida na aldeia era coletiva. As pessoas ajudavam-se mutuamente na época da sementeira e da colheita, construíam casas e reparavam estradas em conjunto. Embora existissem conflitos, o sentido de comunidade era extremamente forte. Em terceiro lugar, os camponeses tinham as suas atividades de lazer. No inverno, quando o trabalho agrícola diminuía, dedicavam-se ao artesanato. Teciam, faziam cestos e consertavam ferramentas. À noite, reuniam-se para ouvir contos de fadas, lendas e canções dos menestréis errantes. Também existiam entretenimentos físicos, lutas, jogos de bola, uma espécie de futebol primitivo e até mesmo lutas de punhos entre aldeias. A vida do camponês era, sim, difícil e cheia de privações, mas não era totalmente desprovida de luz. Havia espaço para festas, criatividade e convívio social. Reduzi-la apenas ao trabalho extenuante é despojar estas pessoas da sua dignidade humana e da rica cultura que construíram. A mulher medieval, tal como é retratada no cinema, é vista como um ser desprovido de direitos e oprimido. O seu único papel seria dar à luz, gerir o lar e obedecer ao homem em tudo, primeiro ao pai, depois ao marido. Não teria voz ativa, bens próprios, nem oportunidades de autorrealização. No entanto, esta imagem é uma simplificação grosseira. A condição da mulher na Idade Média era complexa e dependia muito do seu estatuto social, mas não era de todo desprovida de direitos. No meio camponês, a mulher era uma parceira de pleno direito do marido. Ela não só geria a casa e educava os filhos, como também trabalhava no campo lado a lado com o homem, cuidava da horta e do gado. Muitas vezes, as mulheres dedicavam-se a ofícios, como a produção de cerveja ou a tecelagem, gerando um rendimento adicional para a família. Após a morte do marido, a viúva herdava os bens e tornava-se a sua legítima chefe. Nas cidades, as mulheres também desempenhavam um papel crucial. Podiam integrar grêmios de artesãos, ser proprietárias de oficinas e lojas. Havia uma forte presença feminina na produção têxtil, no comércio de bens alimentares e na gestão de tabernas. A mulher citadina casada era frequentemente a parceira de negócios do seu marido. Na esfera aristocrática, a situação era diferente. O casamento era, acima de tudo, uma aliança política e econômica. Mas isso não significa que a mulher fosse apenas uma peça no tabuleiro. Ao gerir a vasta economia do castelo, enquanto o marido estava em campanha ou na guerra, a senhora tornava-se, de facto, a governante das suas terras. Ela liderava os servos, administrava as contas e organizava a defesa. A história está repleta de exemplos de mulheres poderosas e influentes, rainhas, regentes, abadesas. Figuras como Leonor da Aquitânia, Branca de Castela ou a imperatriz Matilde intervieram ativamente na alta política. É claro que a sociedade patriarcal impunha sérias restrições. As mulheres não podiam ocupar a maioria dos cargos estatais, ser juízas ou sacerdotisas. O seu acesso à educação era limitado. Contudo,
Reduzir a sua vida à submissão total e à ausência de direitos é ignorar a sua contribuição real para a economia, cultura e até política daquela época. Elas não foram vítimas passivas, mas sim participantes ativas do processo histórico. O cavaleiro no seu cavalo branco é a personificação da nobreza, da honra e da galantaria. É ele quem protege os fracos, serve a donzela e segue rigorosamente o código de honra. Esta imagem romântica, cunhada pela literatura cortesã e mais tarde popularizada por Walter Scott, enraizou-se profundamente no nosso imaginário. No entanto, o verdadeiro cavaleiro medieval estava longe de ser um ideal. A cavalaria era, acima de tudo, uma classe militar. O cavaleiro era um guerreiro profissional, um cavaleiro pesadamente armado. O seu propósito principal era combater. E a guerra na Idade Média era um negócio brutal. Saques, violência contra civis e a captura de reféns para resgate eram práticas comuns. O cavaleiro que, na poesia, cortejava galantemente a dama, na vida real podia, sem remorsos, incendiar uma aldeia que pertencesse ao inimigo do seu senhor. O código de honra da cavalaria, claro, existia. Incluía conceitos como lealdade ao senhor, bravura em combate, defesa da igreja e generosidade. Mas estas regras aplicavam-se principalmente nas relações entre pares, ou seja, entre outros cavaleiros. Em relação aos plebeus, o cavaleiro não se sentia, muitas vezes, vinculado a qualquer obrigação. Os camponeses eram para ele uma fonte de rendimento e, francamente, carne para canhão. A cortesia, ou o serviço à dama perfeita, era mais um fenômeno literário e cultural do que uma prática cotidiana. Era um jogo sofisticado, popular nas cortes da alta nobreza, que servia para suavizar os modos rudes dos guerreiros. Raramente tinha, porém, relação com os casamentos reais, que, como sabemos, eram arranjados por conveniência. Claro que existiam cavaleiros que se esforçavam por corresponder a este elevado ideal. A história registra exemplos de verdadeira nobreza e alto sacrifício. Mas, na sua maioria, os cavaleiros eram um produto da sua época dura. Podiam ser, em simultâneo, cristãos devotos e assassinos impiedosos, patronos generosos e ladrões gananciosos. A imagem idealizada do cavaleiro, sem medo e sem mácula, é uma bela lenda, mas tem pouco a ver com a realidade histórica. O cavaleiro real era uma figura complexa e contraditória, e não o herói de papelão de um romance. No cinema, os castelos são frequentemente retratados como prisões de pedras sombrias, frias e inóspitas. Paredes nuas, corredores ecoantes, a luz fraca das tochas e correntes de ar constantes. A vida ali parece insuportavelmente dura, até mesmo para os seus ricos proprietários. Esta imagem, contudo, só é parcialmente verdadeira. Um castelo era, acima de tudo, uma fortaleza, e a sua principal função era a defesa. Daí a necessidade de paredes grossas, janelas estreitas, ou seteiras, e portões maciços. Mas isto não significa que o seu interior fosse totalmente desprovido de conforto. Tal como nós, as pessoas medievais procuravam tornar as suas residências o mais acolhedoras possível. As paredes das áreas habitacionais não ficavam desnudas, eram estucadas e caiadas, decoradas com frescos e ornamentos coloridos, ou, melhor ainda, cobertas com tapeçarias e tecidos luxuosos. Estas tapeçarias não só embelezavam o interior e demonstravam a riqueza do proprietário, como também desempenhavam uma função prática crucial: reter o calor e proteger das correntes de ar. Nos pisos, que podiam ser de pedra, ladrilho ou madeira, eram colocados tapetes, um luxo caro, trazido do Oriente, ou, em habitações mais modestas, esteiras de palha, que eram substituídas com frequência. A principal fonte de calor e luz eram as lareiras. No início da Idade Média, eram apenas uma fogueira no centro do salão, com uma abertura no telhado para o fumo. Mas mais tarde,
surgiram as lareiras encostadas à parede, com chaminé, que eram muito mais eficientes. Estas não só aqueciam o espaço, como também proporcionavam um ambiente acolhedor. Além das lareiras, utilizavam braseiros com carvão. A iluminação não dependia apenas das tochas fumarentas, usadas maioritariamente em áreas de serviço e muralhas. Nas salas de estar, ardiam velas, de sebo para o povo comum, e as caras, de cera, para a nobreza, que proporcionavam uma luz estável e um cheiro agradável. Também eram utilizadas lamparinas a óleo. O mobiliário era robusto e funcional. Camas com dosséis, que também protegiam do frio, grandes arcas para armazenamento, mesas e bancos. Concluindo, embora um castelo medieval não pudesse competir em conforto com uma casa moderna, certamente não era o lugar sombrio e inóspito que o cinema frequentemente nos mostra. Anarquia, caos, banditismo desenfreado. É assim que o cinema e a ficção descrevem a Idade Média. Parece que não existiam leis nem tribunais, e que todas as disputas eram resolvidas pela força da espada. Viajar pelas estradas era mortalmente perigoso, devido aos bandidos escondidos atrás de cada arbusto. Contudo, este cenário de anarquia e de ausência de lei está largamente exagerado. A sociedade medieval era extremamente complexa e rigorosamente regulamentada. Na verdade, existia um sistema jurídico altamente ramificado. Em primeiro lugar, tínhamos o direito consuetudinário, ou comum, baseado em tradições e costumes seculares. Este direito regulava a vida das comunidades camponesas, as relações familiares e as questões de herança. Em segundo lugar, existia o direito feudal, que definia as relações entre senhores e vassalos, os juramentos de lealdade, as obrigações militares e a posse da terra. Em terceiro lugar, com o crescimento das cidades, desenvolveu-se o direito urbano, como o famoso direito de Magdeburgo, que garantia aos habitantes a autonomia municipal e protegia os seus interesses comerciais. E por fim, tínhamos o direito canônico, da Igreja, que tratava de questões como o casamento, a moralidade e os assuntos do clero. E a partir do século XII, a Europa assistiu ao renascimento do direito romano, cujos princípios fundamentais serviram de base para muitos dos nossos sistemas legais contemporâneos. O sistema judicial era igualmente multinível. Cada senhor feudal possuía o seu próprio tribunal para os seus vassalos e camponeses. As cidades tinham os seus tribunais municipais. A Igreja possuía a sua própria jurisdição. E também existiam os tribunais reais, cujo poder foi gradualmente crescendo. Os processos judiciais eram complexos e formalizados, utilizando testemunhos e documentos como prova. É verdade que existiam práticas arcaicas, como o duelo judicial ou as ordalhas, o famoso juízo de Deus, com provas de água ou fogo, mas estas foram caindo em desuso, especialmente após a sua proibição pela Igreja em 1215. Claro que a aplicação da lei estava longe de ser perfeita. Um senhor feudal poderoso podia facilmente ignorar as sentenças judiciais. E o banditismo nas estradas era, de facto, um problema sério, principalmente durante os períodos de guerra civil. No entanto, isto não significa que a lei não existisse de todo. Pelo contrário, as pessoas medievais estavam profundamente obcecadas com a lei e a justiça. O seu mundo era feito de contratos, juramentos e regulamentos, e não de anarquia total. Nos filmes, a Inquisição é muitas vezes retratada como uma polícia secreta onipotente, cujos agentes procuram hereges por toda a parte. Neles, as caves de cada mosteiro estão equipadas com câmaras de tortura horríveis, cheias de potros, botas espanholas e virgens de ferro. Esta imagem foi, na verdade, criada principalmente pela propaganda protestante e pela literatura anticlerical posterior. A Inquisição medieval real era um fenômeno mais complexo e bastante menos onipresente. A Inquisição, do latim inquisitio,
que significa investigação, foi estabelecida no século XIII como um tribunal eclesiástico especial. O seu propósito era combater as heresias que a Igreja considerava uma ameaça à salvação das almas e à estabilidade social. É crucial entender que esta não era uma organização centralizada única. Diferentes países tinham os seus próprios tribunais, que estavam sujeitos aos bispos locais ou diretamente à autoridade papal. Os inquisidores eram, via de regra, teólogos bem educados, muitas vezes oriundos das ordens dominicana ou franciscana. A sua missão primária não era torturar ou executar, mas sim trazer o herege de volta ao seio da Igreja através do arrependimento. O processo da Inquisição era estritamente regulamentado. O acusado recebia as acusações, era-lhe dada a oportunidade de se defender e de apresentar testemunhas. O uso da tortura foi permitido por uma bula papal em 1252, ou seja, 1252, mas vinha acompanhado de severas restrições. Só podia ser aplicada uma vez, e sem causar mutilações ou derramamento de sangue. É claro que estas regras eram frequentemente violadas e houve abusos. Contudo, a tortura não era a parte principal, nem obrigatória, do processo. A pressão psicológica, os interrogatórios detalhados e a prisão eram muito mais utilizados. A maioria das sentenças da Inquisição não eram de morte. A punição mais comum era a penitência eclesiástica, que incluía peregrinações, uso de símbolos especiais na roupa ou multas financeiras. A pena de morte, por ser queimado na fogueira, só era aplicada a hereges obstinados, impenitentes, ou aqueles que reincidissem na heresia, e neste caso, a execução em si era realizada pelas autoridades seculares, e não pela Igreja. A escala das atividades da Inquisição também foi bastante exagerada. Agia localmente, em regiões onde as heresias eram particularmente fortes, como no sul de França contra os cátaros. Em contraste, praticamente não existiu em Inglaterra ou na Escandinávia. A famosa Inquisição Espanhola, conhecida pela sua crueldade, é um fenômeno de um período posterior, no final do século XV, e estava sob forte controlo da coroa real. Portanto, a imagem de uma Inquisição onipresente e torturadora em massa, tal como aparece nos filmes, é de facto uma lenda negra, e não a realidade histórica. A cozinha medieval retratada no cinema resume-se muitas vezes a uma sopa rala e escassa para os camponeses, ou a montanhas de carne assada no espeto para a aristocracia. Isto faz-nos pensar que a comida era rude, monótona e frequentemente estragada. Na verdade, a culinária, pelo menos para aqueles que a podiam pagar, era uma arte complexa e sofisticada. A grande diferença entre a cozinha medieval e a moderna residia na paixão pelas especiarias. As especiarias não serviam apenas para disfarçar o sabor da carne estragada. Isto é outro mito, pois ninguém gastaria especiarias caras em produtos de má qualidade. Eram, sim, um símbolo de estatuto e riqueza. Canela, cravo da Índia, noz moscada, gengibre, pimenta e açafrão. Todos vinham do Oriente e custavam fortunas. Os pratos eram generosamente temperados, resultando em combinações complexas e incomuns para os nossos paladares atuais. Por exemplo, a carne era muitas vezes cozinhada com frutas e açúcar, e depois adicionava-se vinagre para dar acidez. Os molhos agridoce eram extremamente populares. Os cozinheiros medievais adoravam enganar os convidados. Criavam os chamados entremeses, que eram pratos que pareciam uma coisa, mas sabiam a outra. Podiam, por exemplo, preparar um peixe de modo a que parecesse um naco de carne, ou criar um castelo com torres usando pasta de amêndoa. Nos grandes banquetes, serviam pavões ou cisnes assados, que depois eram novamente vestidos com as suas penas para parecerem vivos. O consumo de carne era de facto elevado, mas não se limitava ao assado. A carne era cozida, estufada, transformada em patés e empadas.
Além da carne de vaca, porco e borrego, comia-se muita caça, veado, javali, lebre e uma enorme variedade de aves, desde galinhas até grous e garças. O peixe era uma parte crucial da dieta, visto que o calendário eclesiástico impunha inúmeros dias de jejum, nos quais a carne era proibida. O peixe era salgado, fumado, seco ou consumido fresco. Legumes e frutas também eram abundantes: couve, nabo, cebola, alho, ervilhas, favas, maçãs, peras, ameixas e cerejas. O pão era a base da mesa, mas variava, desde o pão de centeio grosseiro para os pobres, até ao pão branco e fofo de trigo para a nobreza. Concluímos assim que a cozinha medieval era rica, variada e cheia de surpresas, e estava longe de ser primitiva e sem sabor. O sorriso de uma personagem medieval no cinema é frequentemente um aglomerado de dentes podres ou simplesmente uma boca desdentada. Presume-se que a medicina dentária era inexistente e que a higiene oral era desconhecida, levando todos a perder os dentes na idade adulta. No entanto, este estereótipo não corresponde inteiramente à verdade. Estranhamente, a saúde oral das pessoas medievais era, em alguns aspectos, melhor do que a das populações de épocas posteriores, chegando mesmo ao século XX. A principal razão para isto é a dieta. O açúcar é o maior inimigo dos dentes. Na Idade Média, o açúcar era um produto de importação incrivelmente caro, acessível apenas ao topo da sociedade. A maioria das pessoas consumia-o em quantidades muito reduzidas. A base da sua alimentação consistia em cereais integrais, vegetais e leguminosas, ou seja, alimentos mais duros que exigiam uma mastigação intensa e que, por sua vez, contribuíam para a limpeza natural dos dentes. Claro que isto não significa que não existissem problemas dentários. As cáries existiam, mas eram muito menos comuns do que se tornariam após o açúcar se tornar barato e acessível. O maior problema era, na verdade, o desgaste dentário. Devido à dieta de alimentos mais ásperos e também à presença de areia e partículas de pedra das mós na farinha, o esmalte dos dentes desgastava-se com o tempo. Isto podia levar à exposição da dentina e da polpa, causando dor e infecções. A higiene oral, embora rudimentar para os nossos padrões atuais, existia. As pessoas bochechavam a boca com água ou vinho e limpavam os dentes com um pedaço de tecido embebido em água com sal ou cinza. Também usavam palitos. Nos tratados médicos, encontravam-se receitas de pós e elixires para branquear os dentes e refrescar o hálito, contendo ervas como hortelã, salva e alecrim. Se um dente doesse muito, era, claro, extraído. Esta tarefa era realizada não só por médicos, mas também por barbeiros e, por vezes, até por ferreiros. O procedimento era extremamente doloroso, visto que não havia anestesia, e frequentemente resultava em complicações. Contudo, a ideia de que a maioria das pessoas andava totalmente desdentada é um exagero. Os achados arqueológicos demonstram que muitos indivíduos mantinham a maior parte dos seus dentes até a velhice. Na linguagem contemporânea, a palavra medieval é frequentemente utilizada como sinônimo de algo bárbaro, primitivo, retrógrado ou simplesmente estúpido. Falamos em barbaridade medieval, torturas medievais ou mentalidade medieval. Empregamos este termo para descrever tudo o que nos parece irracional ou selvagem. Este uso é um legado direto da lenda negra, criada durante o Iluminismo. Este estereótipo consolida em nossas mentes uma imagem caricatural e desprovida de rigor histórico de um período de 1000 anos. Como já vimos ao analisar mitos anteriores, a Idade Média não era nem primitiva, nem ignorante. Foi um período de complexos debates filosóficos, notáveis avanços na engenharia e grandes obras de arte e literatura. A mentalidade do homem medieval não era estúpida, era simplesmente diferente. Era profundamente religiosa,
simbólica e hierárquica. O mundo era visto como a criação de Deus, onde cada pessoa e fenômeno tinham o seu lugar predeterminado. Esta cosmovisão difere muito da nossa, científica e secular, mas possuía uma lógica e coerência interna próprias. Chamá-la de retrógrada é demonstrar arrogância e ignorância histórica, julgando o passado pelos padrões da modernidade. A crueldade e a violência faziam, inegavelmente, parte da vida medieval. Mas seria ela mais cruel do que, por exemplo, os horrores do século XX, com as suas guerras mundiais, genocídios e regimes totalitários? As torturas medievais são chocantes, mas a guilhotina do iluminismo ou as câmaras de gás são produtos de tempos mais civilizados. Cada época tem as suas formas de brutalidade. A demonização da Idade Média impede-nos de ver o seu verdadeiro legado. Foi um período crucial para a formação das nações, línguas e estados europeus. Foi esta época que nos deixou as universidades, os parlamentos, as catedrais góticas, a arquitetura românica, o canto gregoriano, a literatura de cavalaria e muito mais, elementos fundamentais da nossa civilização. Ao rejeitarmos o rótulo pejorativo de medieval, abrimos caminho para um mundo complexo, multifacetado e surpreendentemente vivo, que merece ser estudado e respeitado, em vez de desprezado. Na concepção popular, a sociedade medieval era estática. O camponês nascia e morria na sua aldeia, nunca se afastando dos seus limites. As viagens eram reservadas a poucos ousados, mercadores, peregrinos ou cavaleiros. Para a maioria, o mundo limitava-se aos arredores da sua terra natal. No entanto, esta imagem de uma Idade Média sedentária está longe da verdade. As pessoas viajavam muito mais do que imaginamos, embora isso envolvesse grandes dificuldades e perigos. Uma das principais razões para esta mobilidade era a religião. As peregrinações a locais sagrados eram um fenômeno de massas. Milhares de pessoas de toda a Europa partiam a pé para Roma, Santiago de Compostela em Espanha, ou até mesmo Jerusalém. Não eram apenas monges e aristocratas, mas também artesãos e camponeses comuns. Ao longo destas rotas de peregrinação, toda uma infraestrutura florescia: estalagens, hospitais e pontes. O comércio também obrigava as pessoas a deslocar-se. Os mercadores viajavam longas distâncias, formando uniões comerciais poderosas, como a Liga Hanseática. Transportavam seda e especiarias da Ásia, lã de Inglaterra e vinho de França. As rotas fluviais e marítimas eram artérias vibrantes que ligavam todos os cantos da Europa. A guerra era outro motor de deslocação. Cavaleiros e soldados partiam em cruzadas, envolviam-se em guerras feudais ou serviam como mercenários em exércitos estrangeiros. Eram viagens de milhares de quilômetros. Acadêmicos e estudantes eram igualmente muito móveis. Mudavam-se de uma universidade para outra, de Bolonha para Paris, de Paris para Oxford, em busca dos melhores professores. O latim, sendo a língua universal da ciência, facilitava esta comunicação. Mesmo os camponeses não estavam totalmente presos à sua terra. Em tempos de fome ou guerra, podiam migrar para as cidades em busca de uma vida melhor. Existia a regra de que o ar da cidade liberta. Se um servo residisse na cidade por 1 ano e 1 dia, ele ganhava a sua liberdade. Claro que viajar era lento e perigoso. As estradas eram más e os bandidos eram uma ameaça real. Contudo, isso não deteve as pessoas. O mundo medieval era um mundo em movimento, atravessado por uma rede de caminhos percorridos por peregrinos, mercadores, soldados e acadêmicos, criando um espaço cultural e econômico unificado. Nenhuma cena de cerco a castelos no cinema fica completa sem aquelas imagens impressionantes das máquinas de arremesso em ação. Enormes catapultas e trabucos lançam contra as muralhas blocos de pedra, projéteis em chamas e, claro, até vacas, como no Monty Python.
Isso nos leva a crer que eram armas padrão e onipresentes. De fato, as máquinas de arremesso desempenharam um papel crucial na guerra de cerco, mas seu uso não era nem tão comum, nem tão simples quanto os filmes sugerem. Em primeiro lugar, é fundamental distinguir os tipos de máquinas. O que nos filmes é genericamente chamado de catapulta é, na verdade, muitas vezes um onagro, que usa a energia de cordas torcidas, ou de forma mais comum e muito mais eficaz, o trabuco. O trabuco é uma arma de gravidade, equipada com um contrapeso, capaz de arremessar projéteis muito pesados a longas distâncias. Ele representava o auge da engenharia de cerco medieval. Em segundo lugar, a construção e a utilização dessas máquinas eram empreendimentos incrivelmente complexos e caros. O trabuco era uma estrutura gigantesca e sofisticada, muitas vezes montada no próprio local do cerco, a partir de peças pré-fabricadas. Sua operação exigia uma equipe inteira de engenheiros experientes e soldados treinados. Era uma arma de elite, produzida em pequena escala e acessível apenas a reis ou a senhores feudais extremamente ricos, que podiam bancar um cerco longo e dispendioso. Em terceiro lugar, sua eficácia nem sempre era tão elevada quanto vemos no cinema. Romper a espessa muralha de um castelo era uma tarefa dificílima. Exigia muito tempo e a precisão de acertar repetidamente o mesmo ponto. Na maioria das vezes, as máquinas de arremesso eram usadas não para a destruição das paredes, mas sim para a desmoralização dos defensores. Elas podiam lançar sobre as muralhas não apenas pedras, mas também projéteis incendiários, cabeças decepadas de prisioneiros ou carcaças de animais mortos para disseminar doenças. Era, portanto, uma forma de guerra psicológica. A maioria dos cercos medievais não terminava com um assalto espetacular e a destruição das muralhas, mas sim de outras formas. O castelo era conquistado pela inanição, cortando seu suprimento, ou por meio de estratagemas ou traição. Portanto, embora o trabuco fosse uma arma temível, ele não era a chave universal para abrir qualquer castelo. Sua presença no campo de batalha era mais uma exceção do que uma regra, e indicava a seriedade das intenções dos sitiantes. Nos filmes que querem mostrar a pobreza e o lado rude da vida medieval, as janelas de casas e castelos são, muitas vezes, apenas buracos na parede, no máximo tapados com um pano oleado ou com a bexiga de um animal. O vidro surge como um luxo inimaginável, acessível só à realeza. Esta perspectiva simplifica demasiado a realidade. A técnica de fazer vidro era bem conhecida desde o tempo dos romanos e nunca foi perdida na Idade Média. É verdade que o vidro de folha, liso e transparente como o usamos hoje, era muito complicado e caro de fazer. Mas o vidro para janelas existia e era utilizado. Nas igrejas e catedrais, pequenos fragmentos de vidro colorido davam origem aos vitrais gigantes e complexos, que são uma das grandes maravilhas da arte gótica. Isto, por si só, demonstra que a tecnologia estava altamente desenvolvida. Em castelos e casas urbanas ricas, janelas de vidro também não eram raras a partir da Alta Idade Média. Normalmente, o vão da janela era dividido por caixilhos de pedra ou madeira em várias secções, onde se encaixavam pequenas placas de vidro, frequentemente em forma de losango, unidas por tiras de chumbo. Claro que estas janelas não eram perfeitamente transparentes, mas deixavam entrar a luz e protegiam do frio e do vento de forma muito mais eficaz do que qualquer outro material. Para isolamento e privacidade, as janelas eram também fechadas por dentro com portadas de madeira. Nas casas das pessoas mais pobres, especialmente nas aldeias, o vidro era de facto uma raridade, dada a sua carestia. Aí, os vãos na parede eram pequenos para ajudar a manter o calor, e podiam ser tapados com pergaminho oleado, peles finas, bexigas de animais, ou simplesmente fechados de noite com postigos de madeira. Mas mesmo nestas habitações mais modestas, existiam aberturas,
pois a luz era essencial para o trabalho e a vida. Portanto, a ideia de que a Idade Média foi uma época sem janelas de vidro é completamente errada. O vidro existia e era utilizado. A sua distribuição era uma questão de custo e de estatuto social, e não de tecnologia. E na arquitetura religiosa, era fundamental, enchendo o espaço com luz divina. É comum o cinema pintar o quadro de uma Idade Média, onde o dinheiro era uma raridade. Somos levados a crer que a principal forma de transação era o escambo, ou a troca direta. O camponês paga ao senhor feudal com um saco de cereais, e o sapateiro troca um par de botas por uma galinha na cidade. A economia monetária, nesse retrato, parece estar em estado embrionário. Na realidade, a circulação de dinheiro nunca cessou completamente após a queda do Império Romano. É verdade que na Alta Idade Média, com o declínio do comércio e das cidades, a economia se tornou mais baseada na subsistência e troca direta. No entanto, moedas de ouro, prata e cobre continuaram a ser cunhadas e utilizadas. A partir dos séculos X e XI, com o ressurgimento das cidades, o desenvolvimento do artesanato e a expansão do comércio, o papel do dinheiro começou a crescer rapidamente. A descoberta de novas minas de prata, por exemplo, impulsionou significativamente o aumento da massa monetária em circulação. Havia em circulação uma quantidade enorme e diversificada de moedas, cunhadas não apenas por reis, mas também por grandes senhores feudais, bispos e até mesmo cidades livres. Esta variedade, contudo, criava dificuldades, pois as moedas diferiam muito em peso e na qualidade do metal. Por esta razão, surgiram em todas as grandes cidades os cambistas, profissionais que dominavam as taxas de câmbio e que trocavam diferentes moedas entre si. Estes cambistas são, na verdade, os precursores dos banqueiros modernos. Com o desenvolvimento do comércio, sobretudo o internacional, instrumentos financeiros mais sofisticados começaram a surgir. Os mercadores italianos inventaram a letra de câmbio, um título de dívida escrito que permitia efetuar pagamentos e transações sem a necessidade de transportar grandes quantidades de numerário, o que era muito mais seguro e prático. Surgiram os primeiros bancos, estruturas que aceitavam depósitos, concediam crédito e realizavam transferências de fundos. Claro que, nas áreas rurais, a troca direta e o pagamento de obrigações em produtos agrícolas tinham um papel preponderante. Mas até mesmo os camponeses necessitavam de dinheiro para pagar certos impostos, como o dízimo da igreja, ou para comprar bens que não produziam, como sal ou ferro, disponíveis apenas nos centros urbanos. Deste modo, a economia medieval era, na verdade, mista. Nela coexistiam tanto a economia de subsistência, quanto relações comerciais e monetárias já bastante desenvolvidas. Reduzi-la exclusivamente ao escambo é ignorar a complexidade e a dinâmica dos processos econômicos daquela época. Nos filmes de ação sobre a Idade Média, qualquer ferimento causado por espada ou flecha, que não seja um simples arranhão, parece ser fatal. Se um herói é atingido no abdômen ou no peito, ele morre heroicamente no campo de batalha, ou definha numa agonia de vários dias. Dá a impressão de que a medicina era completamente impotente contra ferimentos graves. Embora a taxa de mortalidade por ferimentos fosse, claro, muito elevada devido à falta de antibióticos e ao risco de infecções, os médicos e cirurgiões medievais estavam longe de ser impotentes. Eles possuíam um conhecimento significativo em traumatologia, acumulado ao longo de séculos de guerras constantes. Os cirurgiões sabiam como estancar hemorragias, utilizando a cauterização com ferro em brasa ou pós hemostáticos. Aprenderam a remover pontas de flechas e fragmentos de armas dos ferimentos. Para isso, existiam instrumentos especializados. Depois de remover o corpo estranho, a ferida era lavada, muitas vezes com vinho, que, como hoje sabemos, tem propriedades antissépticas. Em seguida,
Aplicavam ligaduras embebidas em pomadas medicinais à base de ervas, mel ou clara de ovo, que promoviam a cicatrização. Um dos procedimentos mais comuns e perigosos era a amputação de um membro esmagado ou dilacerado. Era realizada muito rapidamente, para minimizar a dor e a perda de sangue, usando serras específicas. A taxa de sobrevivência após estas operações não era alta, evidentemente, mas davam ao paciente uma oportunidade de vida. Era dada atenção especial ao tratamento de fraturas. Os médicos sabiam realinhar os ossos e aplicar talas para garantir a consolidação correta. Os arqueólogos encontram inúmeros esqueletos com vestígios de fraturas curadas, incluindo algumas bastante complexas. Existiam tratados inteiros dedicados à cirurgia militar. Por exemplo, a obra Chirurgia de Teodorico Borgognoni, escrita no século XIII, recomendava a limpeza asséptica das feridas e rejeitava a prática de induzir a supuração, pus, que era considerada benéfica por alguns médicos. Esta era uma abordagem extremamente progressista para a época. Naturalmente, o principal inimigo era a infecção. Se ocorresse sepsis, gangrena ou tétano, salvar o paciente tornava-se praticamente impossível. Mas é incorreto afirmar que qualquer ferimento grave era uma sentença de morte garantida a 100%. Um cirurgião hábil podia salvar a vida de um guerreiro, e a história registra muitos exemplos de pessoas que sobreviveram a ferimentos gravíssimos. É assim que, passo a passo, desvendamos 30 dos mitos mais comuns sobre a Idade Média. Como podem ver, esta época não era nada parecida com a forma como é retratada em Hollywood. Não foram 1000 anos de escuridão total, sujidade e ignorância. Foi um tempo de grandes feitos e contrastes surpreendentes, um período em que, ao lado da crueldade e da violência, existiam os mais altos ideais de honra e dever. Uma era em que catedrais majestosas eram construídas, as primeiras universidades surgiam, e o pensamento humano, embora dentro da estrutura da visão religiosa do mundo, não estagnava. A Idade Média era colorida, barulhenta, ativa e muito mais complexa e interessante do que qualquer versão cinematográfica. Espero que esta viagem ao passado vos tenha sido fascinante e vos tenha feito olhar para a história de uma nova forma. Obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo e interessante, não se esqueçam de deixar um gosto e de subscrever o canal, para não perderem as nossas próximas revelações. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes mitos vos surpreendeu mais? Ou talvez conheçam outros equívocos sobre a Idade Média que não mencionamos? Escrevam sobre isso nos comentários. Vamos discutir. Até breve.